Queridos irmãos, meus amigos, aqui é o pastor Everaldo, da Paraíba. Como eu prometi a vocês, eu estou agora gravando uma mensagem para os assembleanos, A nossa igreja, Assembleia de Deus, está fazendo 109 anos. Afinal de contas, é uma idade tanta. Uma igreja que nasceu, que foi forjada com sacrifício, com oração, com doutrina, com dignidade dos seus fundadores, hoje é esse monumento internacional que nós conhecemos no mundo todo. Ser membro da Assembleia de Deus é ter sobretudo orgulho, além da humildade e da santidade que nos preserva sendo membro da Assembleia de Deus, dessa igreja. Nós temos orgulho de ser membro da Assembleia de Deus, porque a nossa igreja é uma igreja que nos dá muita alegria. As pessoas que nasceram na Assembleia de Deus dificilmente saem. Houve um tempo que não saíam quase ninguém, hoje já sai bastante gente, mas elas são saudosas. Quando você encontra um assembleiano numa outra igreja, co-irmã, que você fala da Assembleia de Deus, você sente que eles ficam tristes, saudosos dos tempos em que foram membros da nossa denominação. Como nasceu a Assembleia de Deus? A história vocês conhecem. Apesar da nossa Assembleia de Deus ser chamada Assembleia de Deus Missão, ela não nasceu de uma plataforma missionária. Não foi nenhuma organização missionária, nem igrejas missionárias que mandaram os seus missionários para fundar a Assembleia de Deus no Brasil. Ela foi fruto de uma visão, de dois homens, dois jovens suecos, que ouviram de Deus, numa visão, a indicação de que eles deveriam vir para o Pará. E eles, então, foram ver o que era Pará. Era realmente uma cidade no norte do Brasil. E eles aqui chegaram por volta de 18 de junho de 1910 e aportaram em Belém do Pará. E ali eles aportaram sem dinheiro, sem conhecer o idioma português, sem conhecer ninguém, e foram para a praça. Ficaram lá debaixo de uma mangueira, sem dinheiro, foram comer manga, ali em Belém. E ali alguém convidou eles para ir para a Igreja Batista, me parece, e eles foram, mas, eles tinham uma missão específica, que era levar uma palavra pentecostal. Era pregar, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo. Era pregar a cura divina, era pregar a salvação. E os batistas naquela época eram muito arredios. Hoje os batistas estão assembleaneados. E daí muita gente nossa vai para lá porque já havia muita identidade dos movimentos pentecostais assembleanos nas igrejas co-irmã, batista, congregacional e etc. Mas naquela época não era, a igreja batista era muito ortodoxa. E aí, quando eles pregaram e falaram do batismo com o Espírito Santo, eles foram expulsos da igreja. E aí, eles começaram a se virar, coitados, sozinhos, mas com uma visão de Deus, com uma autorização de Deus, para fazer uma grande obra. Irmãos, porque quando Deus nos manda fazer uma obra, não interessa as plataformas, as viabilidades que possam ocorrer. Quando Deus manda alguém fazer a sua obra, ele se responsabiliza pelo obreiro. Eu digo sempre, por onde eu prego, que o salário do obreiro não é prebenda, não é vencimentos, não é soldo. O salário do obreiro é o amor, revestido pela sua fé, por acreditar que Deus mandou que ele fizesse algo e aí Deus cuida dele. Muito bem, então os missionários, o Gunnar Wingre e Daniel Berg, chegaram em Belém e ali eles começaram. Enquanto o Gunnar Wingre ia pregar, o Daniel Berg ia trabalhar de forma secular. O Gunnar estudava português e à noite eles se encontravam e
um passava para outro a língua portuguesa, o que aprendeu de português naquele dia. E assim eles se viraram. Nossa igreja nasceu assim, pela dificuldade, pela provação e pela pobreza. Assim que nasceu a nossa Assembleia de Deus. Isso em 1910. A Assembleia de Deus tem uma característica, irmãos, importante. A característica que marca a Assembleia de Deus, eu digo sempre, às vezes as pessoas não gostam que eu diga, é a desorganização e o improviso. Por que desorganização? Nós somos desorganizados. A gente marca uma reunião para 3 horas, chegam 4 horas. A gente marca chegar para pregar 7 horas da noite, 7h30 da noite, a gente chega 8 horas da noite. O pastor diz que entrega o microfone para a gente às 8 horas, entrega às 9 horas. É assim. Mas, por incrível que pareça, e a outra coisa que a Assembleia de Deus tem como característica é o improviso. Se você for na igreja batista, na igreja presbiteriana, nessas igrejas com a irmã, lá tem um script, né? Você recebe lá aquela coisa, aquele papel, né? Escrito, quem vai pregar, quais os hinos que vão ser cantados, quais os corais que vão executar os hinos, quais os cantores que vão cantar. Nossa Assembleia de Deus não. Nossa Assembleia de Deus não existe isso. Você chega lá, ninguém sabe quem vai pregar. Muitas vezes a gente vê uma pessoa chamada para pregar e na hora o pastor da igreja diz, não, Jesus mandou que quem pregasse não é irmão João, é irmão Pedro. Irmão Pedro vai e prega lá, que nem veio preparado para pregar, e aí ele prega, Deus opera grandiosamente, certo? E a obra de Deus é feita. Isso são características importantes que só a Assembleia de Deus tem. A desorganização e o improviso. E ela cresceu, ela se agigantou dentro desse aspecto, dentro dessa característica que só ela tem como igreja evangélica. Característica da liderança assembleiana. Irmãos, a liderança da Assembleia de Deus, desde a sua gênese, é caracterizada por uma liderança leiga. Hoje não, né? Hoje nós temos doutor em divindade, teólogos, nós temos pessoas que têm mestrado, doutorado, né? Nós temos acadêmicos, temos a academia evangélica, né? Mas no início não era. No início, os nossos próprios missionários, eles não eram doutos, eles não eram tão intelectuais assim. E os primeiros obreiros muitos deles analfabetos. Agora, eram homens visionários, irmãos. Eles não tinham cultura, mas eles tinham uma visão além do seu tempo. Por exemplo, eles, naquela época, eles já pensavam, por exemplo, em criar um jornal. Eles criaram o Boa Semente, que depois se transformou em Mensageiro da Paz, né? Eles criaram escola bíblica, né? Escola bíblicas, onde se formava obreiro, não havia as faculdades, não havia os institutos teológicos, mas eles começaram fazer escola bíblica onde os obreiros se encontravam para trocar experiência, ensinar uns aos outros. Criaram as convenções, né? Que é um sínodo, que é um concílio, que é uma organização colegiada, onde os líderes se reúnem para tomar decisões que regem a nossa denominação. Mas uma das características daqueles homens daquela época, irmãos, era a probidade, a integridade, a moral, a alta moral, o grau de espiritualidade. Os homens do passado, os fundadores da Assembleia de Deus, o que eu chamo apóstolos da Assembleia de Deus, eles eram homens que andavam de joelho, eram homens que oravam 2, 3 dias aí, entravam dentro do quarto, passavam 3 dias orando. Mas eram homens que tinham tanto poder, quando eles estendiam a mão, Jesus curava. Homens que até ressuscitaram mortos, né? Homens que mandaram coxo levantar no meio da rua, na praça pública, né? Eram homens poderosos espiritualmente. Hoje nós temos muito poder político, econômico e até financeiro, mas o poder espiritual da Assembleia de Deus hoje caiu muito. Mas os homens, os líderes da Assembleia de Deus no passado, eram homens poderosos no espírito. Muito bem. A outra característica da liderança da Assembleia de Deus é que ela se pauta muito em 2 vetores. A liderança assembleiana, os pastores da Assembleia de Deus, eles se pautam em dois vetores.
a fé, como eu já disse, os pastores do passado eram homens de fé, eram homens que oravam, eram homens que buscavam a Deus, eram homens que jejuavam, né? E a obediência. Uma das coisas que pauta muito os pastores, inclusive um dos critérios de levar alguém ao ministério é que seja obediente. Claro que nós temos gente que não é obediente, como teve no apostolado de Jesus, né? Mas a maioria esmagadora dos nossos líderes, eles se pautam na obediência. Outra característica, a linha opcional do evangelismo da Assembleia de Deus, ela fez uma opção pelos pobres. E aí não é discriminar a pessoa, né? Não é fazer acepção de pessoa. Jesus também fez essa opção. Você não vai ver Jesus pregando nos palácios, você não vai ver Jesus pregando nas grandes catedrais, ele pregava no templo, mas não era, às vezes não era nem dentro do templo, era fora do templo. E a grande massa a qual a mensagem de Jesus era dirigida eram os pobres, eram os necessitados. Por isso que as nossas igrejas, a maioria delas são na periferia, né? Diferente das igrejas co-irmãs, por exemplo, as igrejas tradicionais, as chamadas igrejas ortodoxas, elas sempre são no centro da cidade e tal. A Assembleia de Deus, geralmente, os nossos templos são nos bairros, né? São poucas as Assembleias de Deus que são no centro das capitais, no centro das cidades, porque nós nascemos assim, como uma opção de pregar e constituir a igreja das pessoas mais pobres, as pessoas menos favorecidas. Quantitativo. Irmãos, houve um tempo em que a Assembleia de Deus era a maior igreja pentecostal do mundo. Isso já houve, né? Hoje não é mais, mas ela continua sendo a maior igreja evangélica e pentecostal também do Brasil. A Assembleia de Deus hoje tem milhões de membros, que eu não sei aqui, não vou dizer agora para os irmãos que eu não tenho essa estatística atualizada, mas a Assembleia de Deus indiscutivelmente é a maior igreja evangélica do Brasil. Ela perdeu alguns membros, ou muitos membros, para as igrejas, os chamados neopentecostais, como a Igreja Universal, por exemplo, porque nós, por exemplo, levamos muito tempo criando pecado, inventando pecado, como televisão, como estudar. Estudar na Assembleia de Deus houve um tempo que era motivo de disciplina. Fazer teologia era motivo de exclusão. Televisão era pecado, rádio era pecado. Então, há algumas igrejas neopentecostais, como a Universal, por exemplo, a Igreja Mundial e a Igreja Internacional, do R.R. Soares e outros, eles começaram a evangelizar com meio de comunicação de massa, como a televisão, né? Isso aí deu um salto muito grande e levou a eles ganharem muitas almas e deu uma espécie de queda na estatística populacional da Assembleia de Deus. Mas nós ainda somos a maior igreja, né, pentecostal e igreja evangélica, diga-se de passagem, do Brasil. A forma de governo da nossa igreja é o sistema episcopal, semelhante ao da Igreja Católica, semelhante ao da Igreja Universal, né? Nós não optamos desde a gênese da igreja, ela não optou pelo sistema congregacional, ou seja, quem governa a igreja na Assembleia de Deus é o ministério, é a cúpula ministerial, e não os membros, né? Diferente da igreja congregacional, que são os membros que deliberam em assembleia e tal. Nós temos assembleia, sim, mas a tomada de posição, as diretrizes, as balizas, os comandos governamentais de nossa igreja são feitas pelo ministério. Isso através de convenções e etc, etc. O foco do ensino assembleano sempre foi a doutrina bíblica genuína, mas também a Assembleia de Deus sempre deu muita ênfase a usos e costumes e tradições, né? A gente vê que é bíblico os bons costumes serem mantidos. São Paulo diz que nós não devemos deixar também a tradição, né? Os marcos antigos, os bons costumes, a tradição, etc. Mas nós perdemos muito tempo inventando pecado com costumes, né?
cabelo um pouco grande era motivo de disciplina, bigode era disciplina, barba era disciplina, usar tênis era disciplina, usar bermuda era disciplina, né? E isso, hoje, a gente verifica que isso é uma bobagem, isso não construiu nada, não santifica, nem deixa de santificar ninguém, né? Mas nós perdemos muito tempo com essa questão de cabelo de irmã, de brinco de irmã, de não sei o quê, certo? Mas nós não podemos fazer uma crítica destrutiva sobre isso, porque sobre esses fundamentos nasceu a nossa igreja, como um grande diferencial das outras denominações, né? As pessoas conhecem até hoje as irmãs assembleanas pela forma de vestir, inclusive, né? Isso não foi mal, absolutamente não. Os órgãos de cúpula que comandam nossa igreja, hoje nós temos a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, que hoje é presidida pelo nosso eminente, meu querido amigo pastor José Wellington Costa Júnior, foi comandada por 30 anos pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, né, que pegou a Assembleia de Deus num tamanho mediano e fez ela explodiu em termos de tamanho. Hoje a Assembleia de Deus é um monumento internacional, certo? De evangelismo, todo mundo sabe disso, na gestão de José Wellington Bezerra da Costa. Além disso, nós temos a Convenção de Madureira, porque um dos apóstolos, um dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, Paulo Leiva Macalão, ele divergiu naquela época das lideranças e ele preferiu sair, criar, ele não chegou a criar a convenção na época dele, mas ficou o Ministério de Madureira, que ele era de Madureira, a igreja era lá de Madureira, ainda é a sede, e depois eles criaram, formataram em termos de convenção, dentro da atualização de hoje, né? E temos essa de Madureira e temos recentemente a CADB, Convenção da Assembleia de Deus no Brasil, presidida pelo nosso querido pastor Samuel Câmara, né? Ele também divergiu, houve um cisma e ele então resolveu ir para por outro caminho, né? E com ele levou muitas pessoas que formaram essa nova Convenção Nacional da Assembleia de Deus. Mas a Assembleia de Deus, ela continua a mesma, embora ela tenha apenas comandos de cúpula, ela tem seus comandos estão aí fracionados, mas a doutrina é a mesma, os hinos são os mesmos, né? A orientação é a mesma, a base doutrinária é a mesma, certo? A igreja em si, ela continua unida apenas por comandos de cúpula diferentes. A Assembleia de Deus, ela sempre se preocupou, desde a sua gênese, com o aspecto social, né? A irmã Frida Vingre, lá no Belém do Pará, ela sempre foi uma mulher que sempre foi ativa na igreja, ela tocava órgão, ela pregava, ela dirigia a igreja na ausência do marido, né? Então, e ela também fazia um trabalho social lá no Pará. Mas, como a igreja se agigantou de uma forma grande, ela também criou um sistema de assistência social magnífico, né? Em todo o território nacional. Por exemplo, nós temos hoje, além do incentivo à pregação do evangelho, nós atuamos nas seguintes áreas. A Assembleia de Deus no Brasil atua nas seguintes áreas. Na educação, como criação de seminários, escolas seculares, não só escolas bíblicas, escolas seculares, escolas bíblicas, né? Universidades seculares, né? Essas escolas bíblicas direcionadas para mulheres, para filhos de pastores, para crianças, né? Isso hoje está numa abrangência muito grande. Até as nossas lições bíblicas, elas criaram, assim, determinadas divisões de faixa etária para melhorar o ensino, graças exatamente à visão dessa liderança assembleiana. Na área da cultura e da comunicação, hoje a Assembleia de Deus ela tem museus, ela tem parques gráficos. Nosso parque gráfico da Casa Publicadora da Assembleia de Deus é um dos maiores, eu acho que é o maior da América Latina, né?
muito eficiente, equipamentos comprados na Alemanha, equipamento de ponta, né? Grandes profissionais competentes tem na CPAD. E temos também, além disso, os rádios, temos TVs, temos revistas, temos as plataformas, digitais. Então, a Assembleia de Deus hoje ela está, tanto na educação, como na cultura, como na comunicação, num estado de evolução, num estado muito agradável, num estado eficaz e eficiente em termos de igreja. Na obra missionária e na área missionária, a Assembleia de Deus, por ter sido fruto de missão, como eu já disse para os irmãos, embora ela não tenha vindo pela uma plataforma missionária, ela veio por 2 missionários, ela criou-se, ela nasceu pela obra e a dedicação de 2 missionários, ela é muito ciosa, ela é muito dedicada, ela a maioria das nossas igrejas, até as pequenininhas igrejas lá dos ribeirinhos, lá dos sertões, elas contribuem, elas têm secretarias de missão. Além disso, tem a Secretaria Nacional de Missão, vinculada à Convenção Geral, certo? Onde as pessoas contribuem e as pessoas valorizam e viabilizam não só a ida de missionários para as atividades transculturais, mas também o financiamento de missionários nativos lá no exterior, né? E também missionários dentro do Brasil, né? A nossa Assembleia de Deus, ela projeta, ela financia não só missionários fora, mas missionários no Brasil também. Então é uma grande prioridade da nossa Assembleia de Deus, né? Na área de saúde e assistência social propriamente dito, a nossa Assembleia de Deus hoje tem hospitais, tem creches, tem asilos, tem casa de repousos, tem casa de recuperação de dependentes químicos, ela faz trabalho nas periferias, ela faz trabalho nos presídios, então ela é muito bem assistida, né? De uma forma geral, na área de assistência social. Na área política, a Assembleia de Deus também evoluiu. Hoje nós temos, irmãos, grandes quantidades de parlamentares, senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vereadores. Isso, evidentemente, deu uma força de representação política à igreja. Nós ainda não estamos no que queremos ou não estamos ainda com a força política proporcional à quantidade de membros que nós temos no Brasil, mas nós temos grandes deputados que trabalham, né? Grandes vereadores, muitos políticos, né? Além disso, nós temos na área governamental, nós temos secretários, nós temos ministros de Estado, nós temos generais, nós temos juízes, desembargadores, promotores, advogados, né? Hoje, a Assembleia de Deus não é mais aquilo que nós chamávamos, quando eu aceitei Jesus há 52 anos atrás, de a igreja dos analfabetos, a igreja dos indoutos. Não, a Assembleia de Deus hoje está mesclada, né? Evidentemente, isso não nasceu da noite para o dia, são 109 anos, né? Mas isso foi fruto da perseverança, da dedicação dos filhos assembleianos, que, por verem tantos os pastores do passado sofrerem, homens que foram chicoteados na rua, homens que viram seus templos, eu sou do Maranhão e vi, certo? Muitas vezes templos tapados de palha, cobertos de palha, lá no interior do Maranhão sendo incendiado, né? Padres mandando surrar pastor, delegados botando pastor para capinar rua durante o dia, no sol quente, no sol causticante, como penalidade, como pena. E qual foi o crime desses pastores? Pregar o evangelho e não negarem o nome de Jesus. Evidentemente que tudo isso foi sendo acumulado como uma semente que prospera, como uma semente que nasce, que germina e vai crescendo aquela grande árvore, aquela frondosa árvore de progresso espiritual e que também deu progressos de ordem secular, chamada Assembleia de Deus no Brasil. Muito bem, meus amados irmãos. Então, eu quero terminar esse vídeo para dizer a vocês, como já disse agora, que foi fruto, a Assembleia de Deus é fruto, certo? De homens que não tinham cultura, mas homens que tinham muita moral, homens que não tinham olhos para a riqueza, eles não trabalhavam pelo interesse pessoal. O Gunaving morreu pobre, o Daniel Berg pobre,
né? Os primeiros pastores, os nossos pastores do passado, mesmo pastores presidente de ministério, que naquela época não tinha convenção em todas as unidades da federação, mas tinha ministério, pastores que tinham poderes a nível de Estado, morreram pobres, suas viúvas morreram praticamente à míngua, não deixaram patrimônio. Evidentemente que hoje nós temos pastores que estão enricando, né? Pastores que são objeto de escândalo, de vergonha para a nossa denominação, mas é uma minoria. É uma minoria que está dando mau exemplo, né? Que está manchando a história da Assembleia de Deus no Brasil, né? Enriquecendo à custa da membresia, né? Dando escândalo, e ai daquele, diz a minha Bíblia, pelo qual vem o escândalo. Essas pessoas vão ter que acertar a conta com Deus, além de acertar, evidentemente, já estão acertando com a justiça. Mas eu quero dizer aos irmãos que nós temos que olhar para aqueles homens, aqueles que criaram, os pioneiros, aqueles que deram sua vida, aqueles que deram, se gastaram, deixaram gastar, aqueles que deram tudo de si, em troca só de ver almas aceitando Jesus como Salvador. Eu posso citar aqui alguns, né? Só a título de exemplo, né? O próprio Gunavingre, né? O Gunavingre sofreu terríveis privações, não permitiram nem que seu filho fosse sepultado no cemitério da cidade, né? Porque era filho de protestante. Quem não se lembra disso, né? Nas cidades, nossos filhos eram discriminados nas igrejas, né? Pau no Senhor, aleluia, peixe no prato, farinha na cuia, todas essas coisas, esses assédios morais nós sofremos, né? Para fazer esse grande monumento chamado de Assembleia de Deus no Brasil. Mas esses homens, eu cito aqui, por exemplo, além do Daniel Berg, o Gunavingre, né? Nós temos Paulo Leiva Macalão, o João de Oliveira, né? O Samuel Nisto, o Paulo Pimentel de Carvalho, José Amaro, Emílio Conde, João Batista, Estevão Ângelo, José Neco, Alcibiades Pereira de Vasconcelos, Eurico Bester, José Wellington Bezerra da Costa e outros. Tá? Nesse caso do pastor José Wellington Bezerra da Costa, cabe aqui uma observação. Foi o pastor que mais tempo passou na direção da Assembleia de Deus no Brasil, da Convenção Geral, regendo a Assembleia de Deus no Brasil, todos esses anos, 30 anos, através de eleições diretas, eleições sistemáticas. Nunca uma eleição do pastor José Wellington Bezerra da Costa foi contestada judicialmente. Nunca, né? Ele sempre foi eleito, passou todos esses anos eleito com a credibilidade e jogou o nome da Assembleia de Deus, hospedou no Brasil uma conferência mundial antes de entregar o cargo de presidente da Convenção Geral. Ele realmente jogou a Assembleia de Deus do Brasil como um monumento internacional de dignidade e de crescimento e de desenvolvimento. Aqui faça-se justiça. Mas os outros que antecederam o pastor José Wellington também tiveram seus méritos, seus grandes méritos de preparar a base, porque José Wellington deu um salto, né, de progresso na nossa igreja, mas ele teve uma base plantada por aqueles outros homens. Os homens que eu já citei e outros que eu não tenho tempo aqui para citar. Mas também as grandes mulheres. A Assembleia de Deus teve grandes mulheres, como a irmã Frida Vingre, né, que, como eu já disse aos irmãos, além de ser musicista, ela era pianista, ela era compositora, ela era pastora, né? Ela pregava, ela ensinava, ela dirigia a igreja enquanto o seu marido estava pregando, semeando a palavra no interior do Pará. Então, temos também a Celina de Albuquerque, né? A Zélia Macalão, que foi uma grande compositora. O pessoal disse que o pastor Paulo Leiva Macalão botou o nome dele naqueles PLM, né? Que aqui diz que a maioria daqueles hinos é tudo de Zélia Macalão. O fato é que ela foi uma grande compositora, tocava também muito bem. A irmã Wanda Freire, né, que foi outra grande mestra, ensinou muito, lecionou muito para as esposas, preparou as esposas dos obreiros, dos pastores do Brasil. Então, meus amados irmãos, e outras grandes mulheres que não há tempo aqui para citar. Então, eu quero, nesse momento, ao terminar essas minhas palavras, dizer que tenho muita honra, muito orgulho de ser assembleano. E acho que cada um de nós, pastores e membros da Assembleia de Deus, devemos ter esse orgulho.
Porque a nossa igreja, como eu disse, foi forjada, foi criada, foi edificada sob os pilares da fé, da pobreza, né? Da dificuldade, mas sobretudo da espiritualidade e sobretudo da confiança no Senhor Jesus. A Assembleia de Deus segue como um exército com bandeira. Ela, eu repito pela terceira ou quarta vez, ela é um monumento internacional de evangelismo. Não pretendo sair da Assembleia de Deus. Não tem perseguição que me tire da Assembleia de Deus. E olha que eu já levei muito pau, né? né? Como muitos de nós pastores já sofremos. Mas sofrer pela obra de Deus, acredita, irmãos, é uma dignidade. É um orgulho, é um prazer. E ser assembleano acresce mais esse orgulho e mais esse prazer. Então eu quero dizer a vocês, quero parabenizar todos os membros da Assembleia de Deus no Brasil. Da criança ao presidente da Convenção Geral, hoje administrado pelo nosso eminente pastor José Wellington Júnior, certo? E dizer que a nossa igreja segue firme e que nós devemos ter o zelo e o cuidado e dar uma olhada para a retaguarda e ver como os nossos líderes do passado se comportaram e nós possamos ter o exemplo deles para tocar esta grande obra chamada Assembleia de Deus no Brasil. Grande abraço a todos e Deus nos abençoe.